Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta hoje com a aula sobre os verbos haver, fazer, ser e parecer. É a nossa aula de número 38. Mas antes de mais nada, gostaria que você desse um like para ajudar o nosso canal, ok? Então, gente, vamos falar. Então, os verbos ele tem os pessoais e os impessoais, tá? Então, que os verbos impessoais, eles só conjugam na terceira pessoa, né? Tá bom? Os pessoais são aqueles que conjugam em todas as pessoas do discurso. Mas vamos lá. Então, eu gostaria que você acompanhasse aqui o nosso vídeo, para que possamos, então, falar mais detalhadamente, que você possa também nos acompanhar, tá bom? Então, verbos pessoais são aqueles que se conjugam em todas as pessoas do discurso, enquanto os verbos impessoais são aqueles que só se conjugam na terceira pessoa do singular. Então, o haver é um verbo impessoal. Quando ele é empregado pessoalmente, ou seja, com sujeito, tem vários sentidos. No primeiro, por exemplo, sentido de ter, possuir. Exemplo: embora houvesse numerosa família, ainda sustentava 5 cães famintos, né? Cinco cães famintos. Ó, vendo o milagre, vendo a santidade, há um medo de perder a autoridade. Então basta você trocar o verbo haver por o ter o possuir, que você vai entender o sentido que eles têm, são semelhantes. Ó, no sentido de alcançar, obter. Exemplo: talvez não tenhamos havido classificação suficiente para a aprovação. Outro exemplo: recebiam-no todos, sem lhe perguntar onde houvera o dinheiro que lhe dava uma brilhante independência. Então, no primeiro caso, trocar o verbo, né, por o verbo haver, por alcançar ou obter. No sentido de portar-se ou proceder. Exemplo: no jantar, o garoto se ouve com muito pouca descrição. Então, o garoto o garoto procede, né, com muito pouca descrição, né? De avistar, desculpa, avistar-se, entender-se. Exemplo: talvez ele ainda tenha que haver-se comigo. Aí justamente ajustaremos as contas. Aquele que sobre ti lançar vistas de amor ou de cobiça, comigo se haverá. Então, no sentido de considerar, atender, julgar. Então, se houverdes que é fraqueza, morrer em tão penoso e triste estado, então, frase de Camões. Então, veja só, né? Então, no sentido de considerar, atender, julgar, o verbo haver, basta que você repita a frase, trocando por considerar, atender ou julgar, você vai compreender o sentido que ela tem. O haver impessoal, ele é empregado impessoalmente, ou seja, ele não tem sujeito, ele é sem sujeito. É muito frequente com o sentido de existir. Dada a importância desse caso, estudemo-lo com mais vagar. Ó, o verbo haver deve ser empregado sempre na terceira pessoa do singular, quando significa existir. Ó, nas duas cabeças havia as mesmas ideias. Então, o sentido do verbo haver é de existir. Tá? Então, ele está na terceira pessoa do singular. Essa concordância especial se refere a haver, não a existir. Se aparecer em locuções verbais, seu auxiliar, o primeiro da locução, ficará na terceira pessoa do singular. Exemplo, né? Empregarmos o verbo existir, a concordância se fará normalmente.
Quantos sonhos existiam na ingênua cabecinha? Então, quantos sonhos havia na ingênua cabecinha? Então, a comparação ali. Se o verbo haver, com o sentido de existir, aparecer em locuções verbais, seu auxiliar, né, o primeiro verbo da oração, ficará na terceira pessoa do singular. Então, vai haver festa no bairro. Costumava haver baile. Poderia haver novas provas. Há de haver outras soluções. Mas, né, porém, nas locuções verbais, em que o segundo verbo é existir, o auxiliar, né, que é o primeiro verbo, concordará normalmente. Vão existir outras galáxias. Poderão existir novas provas. Costumam existir problemas? Hão de existir pessoas honestas. O verbo fazer. Então, o verbo fazer deve permanecer na terceira pessoa do singular, quando se refere a fenômenos atmosféricos ou a tempo que passou. Então, torna-se um verbo impessoal, isto é, sem sujeito. Faz belas manhãs naquela ilha. Faz 10 anos que moro aqui. Então, fenômenos atmosféricos ou tempo que passou. Quando o impessoal, o verbo fazer transmite aos auxiliares nas locuções sua impessoalidade. Daí que os auxiliares devem permanecer na terceira pessoa do singular. Então vejamos os exemplos. Faz 5 anos que moro aqui. Vai fazer 5 anos que moro aqui. Pode fazer 5 anos que mora aqui. Deve fazer 5 anos que mora aqui. Então, transmite sua impessoalidade. Né? E deve permanecer na terceira pessoa do singular. O verbo ser impessoal. O verbo ser é impessoal quando empregado em frases que se referem a fenômenos atmosféricos, ou indicam horas ou datas. Em tais casos, concorda com o complemento, ou seja, com a palavra que se anexa a ele, expressando o fenômeno ou tempo. Essa concordância é obrigatória, excetuando o caso das datas, em que é facultativa se a palavra dia não está expressa. Exemplo: seria muito cedo. É noite escura. Eram ave-marias. Que horas são? É 1 hora. São 2 horas. São 3 horas. Desculpa, são 3 horas e 1 minuto. É 1 minuto para as 3. É meio-dia. Que dia é hoje? Quanto é hoje? Quantos são hoje? Hoje é ou são 17 de abril. Hoje é 17 de abril. Então, o verbo ser com sujeito e predicativo de números diferentes. Regra geral, há duas tendências para a concordância do verbo ser. Quando o sujeito e o predicativo têm números diferentes. Tendência mais frequente, colocar o verbo ser no plural. Exemplo: a pátria não é ninguém. A pátria são todos nós. Meu destino eram estradas e mais estradas que tinham de palmilhar. Os Estados Unidos são um povo nacionalista. A vida são as lutas de todos os dias. Esses são os exemplos, né? Então, tendências menos frequentes. Menos frequente. Usar o verbo ser concordando sempre com o predicativo. Os Estados Unidos é um povo nacionalista. Casos particulares. Em alguns tipos de frases, a concordância do verbo ser, situado entre sujeito e predicativo de números diferentes, já se fixou com mais segurança. Quando o sujeito é nome próprio ou comum,
de pessoa e o predicativo é substantivo comum, o verbo concorda no singular com o nome de pessoa. Exemplo: Palha era, então, duas coisas. Frase de Machado de Assis. Li é os cuidados de sua mãe. Quando o sujeito ou predicativo é pronome pessoal, com ele concorda o verbo. Se ambos, por exemplo, sujeito e predicativo, forem representados por pronomes pessoais, o verbo concorda com o sujeito. Então, o Brasil somos nós. Então, nós, pronome pessoal, está concordando com o sujeito Brasil. Os abnegados sois vós. Né? Eu não sou eles. Eles não são eu. Todo eu era olhos e coração. Machado de Assis. Quando o sujeito é um dos pronomes neutros, tudo, isto, aquilo, o, seguido do relativo, ou palavra de sentido coletivo, o verbo que ou palavra de sentido coletivo. O verbo concorda com o predicativo. Tudo são trevas. Olha, então o verbo concordando com o predicativo trevas. Aquilo não eram atitudes. Então, atitude concordando com o verbo ser era. Atitude de um homem. Isto hão de ser né, grupos de colégio. Machado de Assis. O resto são tolices. Essa é outra frase. Nas frases que dizem preço, medida, quantidade, em que o verbo ser forma um todo com a palavra pouco, muito, tanto, demais, mais de, menos de, e etc. O verbo fica no singular. Exemplo: 6 anos era muito, Camilo. 3 metros é menos do que preciso. Escala. Os pronomes interrogativos quem, que, o que, em frases com o verbo ser, normalmente exercem a função de predicativo e não de sujeito. O verbo ser não concorda com eles e sim com o sujeito. Quem seriam aquelas criaturas? O que são rimas aliteradas? 4. Parecer. Quando o verbo parecer vem seguido de outro verbo no infinitivo, há duas construções. O verbo não concorda, então, com o infinitivo, concorda. Então, o infinitivo não se flexiona. Exemplo: as estrelas pareciam sorrir. O verbo parecer não concorda, fica na terceira pessoa do singular. Então, o infinitivo se flexiona. Exemplo: as estrelas pareciam sorrirem. Por isso que o infinitivo está flexionando aí, sorrirem, né? Outros exemplos: um desses raios úmidos que parecem vir de olhos que choram. Frase de Machado de Assis. Estes parecem tocar no céu. Bernardes. Exercício. Então, hoje nós preparamos 7 exercícios para vocês. Na frase, talvez ele ainda tenha que haver-se comigo, aí ajustaremos as contas. O verbo haver tem sentido de A, de ter, possuir, de B, alcançar, obter, C, portar-se, proceder, D, havir-se, entender-se, ou E, considerar, entender, julgar. Resposta, letra D. Tem o sentido de havir-se, entender. Desculpa. Havir-se, entender-se. Na frase, no jantar, o garoto se ouve com muito pouca discrição. O verbo haver tem sentido de letra A, ter, possuir, B,
alcançar, obter. C, portar-se, proceder. D, havir-se, entender-se. Ou E, considerar, entender, julgar. Resposta: letra C, portar-se, proceder. 3. Na frase, se houverdes que é fraqueza morrer em tão penoso e triste estado. O verbo haver tem um sentido de, letra A, ter, possuir. B, alcançar, obter. C, portar-se, proceder. D, havir-se, entender-se. Ou E, considerar, entender, julgar. Resposta: letra E, considerar, entender, julgar. 4. Na frase, embora houvesse numerosa família, ainda sustentava 5 cães famintos. O verbo haver tem sentido de, letra A, ter, possuir. B, alcançar, obter. C, portar-se, proceder. D, havir-se, entender-se. E, considerar, entender, julgar. Resposta: letra A, ter, possuir. 5. Na frase, talvez não tenhamos havido classificação suficiente para aprovação. O verbo haver tem o sentido de, letra A, ter, possuir. Alcançar, obter. Portar-se, proceder. Havir-se, entender-se. Considerar, entender, julgar. Qual seria o sentido, então, do verbo haver? Então, letra B, alcançar, obter. 6. Aponte a alternativa correta. A. Fazem belas manhãs naquela ilha? Faz 10 anos que vivo aqui. Fizeram belos dias nesse país tropical? Fazem sol pela manhã e à tarde? Fará um mês que não sei o que é um descanso? Resposta, então, é B. Faz 10 anos que vivo aqui. 7. Aponte a alternativa incorreta. A. Hoje são 28 de fevereiro, último dia do mês. 20 quilômetros é B. 20 quilômetros é muito pouco para meu cavalo. C. Já era 1h50 da madrugada. D. São 13 de agosto, sexta-feira, ano bissexto. E. É 24 horas. Então, qual é a incorreta? Então, a resposta é a letra E. É 24 horas. Então, essa é a incorreta. Pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem assistido. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.